Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Mais um episódio do Eu Missionário, aqui no estúdio do IMA. E hoje, a gente sempre fala que essa mesa é muito especial porque a ideia é a gente ter uma conversa entre amigos, entre muito queridos, como uma família que somos em Cristo. E hoje é mais especial ainda, né, Ju? Hoje é mais especial porque, além de tudo, além de ser um homem de Deus, uma pessoa que a gente admira muito, que a gente gosta muito, é primo, é parente, então melhor ainda, né? Léo, seja bem-vindo. A Ju vai falar um pouquinho mais, né? Bem-vindo, Léo. Nossa, Obrigado. A gente está muito, muito feliz. É uma honra ter você aqui com a gente. Meu primo, nosso primo, né? E Léo Ferreira é pastor da comunidade Cristã Vide aqui em Campinas e tem muita história para contar, um evangelista nato, né? Nascido de novo e instrumento mesmo na mão de Deus. Então a gente está muito animado para ouvir você e ser edificado como a gente sempre é com a sua vida, mano. Amém, amém. Estou muito feliz também de poder estar aqui com vocês, uma alegria. Em família, né? Literalmente em família. Sim. Esqueci de falar. O Léo é esposo da Bruna e também é pai do Cauã, da Manu e da Annelise. Acabou de fazer um aninho. A Manu vai fazer 9, vai né? Fazer 9. Já agora em setembro. E o Cauã... Cauã fez 19. Mano, olha aí. Que legal. Já deixou agora cedo lá. Tá lá no quartel lá. Tá lá. Isso. Esse é um daqueles episódios que você pode fazer a contagem de quantas vezes Mano, ou eu, ou a Ju, ou o Léo vai falar, né, Ju? Porque vai rolar, né? Tá tudo bem, eu conversa. Mas já startando, mano, começando, cara, como que a gente poderia pensar assim e falar da fé, né? Como que chega em você, como que é essa transformação de vida que a gente tem, né? Que Deus vai e nos resgata, nos pega. Como que foi pra você ter essa vida nova? Né? Aqui daria um pouco mais de detalhes, né? Daria mais um episódio só. Meu Deus, porque a gente estava falando no início aqui acerca do avô, né? Do avô Genor. Eu não tive muito contato com a família por parte do meu pai, mas a referência estava ali, né? As sementes estavam ali sendo lançadas o tempo todo. E eu venho de uma família tradicional católica, não praticante, muito, muito relutante com a questão da igreja, a questão de Jesus, de Deus. Buscava nas horas de necessidade, mas não estava aberto a um relacionamento, nem sabia o que era, na verdade. Né? E aí caminhei durante 23 anos do meu jeito, né, sendo o Deus da minha própria vida, governando a minha caminhada, até o momento em que ele resolve, por um propósito, atropelar a minha vida. Né? Falo que não foi um encontro, foi um atropelo, né? E uma coisa que eu me lembro assim muito claramente, que o primeiro milagre, dentro desse contexto de fé, de conversão que eu vivi, foi lá com a avó Benedita. Deus me marca já no primeiro momento de receber um convite para ir visitá-la. Ela estava de cama há 15 dias. E ali fui eu e 2 pastores, pastor César e pastor Antônio César. E no momento que ora com a avó, ela levanta da cama, cantando um louvor, andando pela cama com a bengalinha erguida assim, e eu não sabia o que era aquilo, né? Pra mim era tudo muito novo, não tinha noção do que era. Passou 2 semanas, nos chamaram pra voltar lá, a avó tava de cama de novo, mas aí tinha uma galera na casa. E aí não era mais sobre a avó, era sobre as pessoas que estavam ali. E aí eu vi os pastores orando com os primos, orando com as pessoas, uma choradeira, e a avó deitadinha no sofá, contemplando tudo aquilo. E a hora que terminou de orar com todo mundo, ela simplesmente levantou, foi beber uma água. Então ela era esse imã, né, de atrair a manifestação de Deus para casa, para os parentes. E eu me recordo que eu ouvi, por parte de uma das primas, que ficava com ela, a Mariana, que alguns dias antes da avó vir a óbito, ela comentou, né? O Lê foi encontrado, agora eu posso descansar, né? E isso mexeu demais comigo, assim, no começo da conversão, mexe até hoje, né? Por saber quem ela era, a história, a caminhada do vô, ouvindo os testemunhos acerca do vô, meu Deus. E aí começa nesse cenário de ir para um acampamento, a convite de um amigo do trabalho. Esse cara falava coisas no ambiente de trabalho que mexia comigo, e quando eu pedia para ele falar mais, ele dizia, por hoje é só. Mas como assim? Você me dá um pouco de água, eu quero mais, você fala por hoje é só. E foi assim por vários dias. E eu voltava para casa intrigado, bravo.
falava para as pessoas, pô, o cara fala uns negócios lá, como que ele sabe? Ele não me conhece e tá mexendo comigo. E a galera falava, cuidado que crente normalmente faz lavagem cerebral e tal, né? E quando eu vi, foi logo no momento que meu avô, por parte de mãe, veio a óbito, aconteceram várias coisas. E eu fui para esse acampamento, entrei numa sexta, saí de lá no domingo batizado nas águas, e de lá eu nunca mais consegui voltar para trás. Agora em junho completou 9 anos desse encontro, né? E aí minha vida foi transformada. A Bruna estava grávida da Manu na época, uma vida totalmente destruída, desregrada. E aí o Senhor vem ajustando, né? E aí aquele que criticava, questionava, hoje é o criticado, questionado, que insiste da mesma forma que alguém insistiu em mim na vida de outras pessoas. E tem sido... É incrível, é um aprendizado todos os dias, né? Então, foi real, não foi literário, não foi intelectual, foi real de maneira que até hoje eu não consigo explicar, mas o Senhor transplantou um coração. E eu me recordo que na primeira semana, voltando do acampamento, uns amigos estavam na pracinha na frente de casa, usando droga, e a polícia parou lá para abordá-los. E eu sabia que não ia ser legal o que ia acontecer. E minha mãe me chamou, eu tava de pijama, cara. Camisetinha, bermudinha de pijama, eu saí para fora e assim, movido por um impulso mesmo da parte do Senhor, eu ergui minhas mãos em direção à praça e comecei a orar pelos meninos e pelos policiais. Os policiais olharam assim, ficaram meio incomodados, falaram, quer saber, vamos embora daqui, vai. E os meninos estavam cheios de BO ali. Eu falei, mas eu não... Por que eu tô aqui orando? Eu orei pelos dois, era pelos meninos e era também pelos policiais. E aí eles foram embora e os caras falaram, cara, onde você foi esse final de semana? Que tipo de droga que você usou? Que bebida que você bebeu? Porque... O que tá acontecendo aqui? Falei, eu não sei explicar. Mano. Aí deixa fluir, uma hora a gente conversa e aí, tamo aí. Passaram-se 9 anos já, pra glória de Deus. Essas experiências e o que elas nos fazem, né? Passar e viver, e é o que você falou, né? Até os loucos desse mundo, né? Então você, o que é isso aí? Mas como assim? Né? É um instigar, né? Da graça de Deus, né? Da transformação que ela nos alcança e nos leva a justamente ter esse ímpeto que é muito, muito bonito isso, né? Esse testemunho, tipo, acabou de chegar do acampamento, é novo convertido, tô de pijama, não tô no horário, não, agora tô no devocional. Não, já vou dormir, eu vou levantar as minhas mãos, vou orar e Deus vai se manifestar. Acho que essa é a grandiosidade da palavra vive em nós, né, mano? Deus é Deus, Ele faz o que Ele sabe fazer, Ele é expert nisso, de transformar vidas e Ele podia usar qualquer um, né, mano? Acho que esse é um ponto, né? E ele pega essas histórias que é no dia a dia, né, mano? Acho que isso é uma coisa muito boa, que sempre que a gente toca ideia, é muito gostoso isso, é no dia a dia, né, Ju? Não é aquela questão assim, não, no evento, não, quando no ordinário, tiver, né? Na rotina. Naquele dia a dia, na graça dele, na misericórdia dele, ele colocando as pessoas no caminho e Atos 2:47, né? E louvando a Deus, caindo na simpatia de todo o povo, o próprio Deus lhes ia acrescentando a cada dia as almas que iam sendo salvas, né? Eu acredito muito nisso, né? E você vive muito isso também, né? Tipo, a cada dia Deus colocar, não é muita coincidência para ser só coincidência, né? A pessoa tá aqui, né? E como que foi essa transformação, essa mudança de mente, né, que Paulo fala, como que foi esse caminhar, né, Deus coloca as pessoas na nossa vida, né, mas como que foi assim, o Léo antes, o Léo se converteu, e agora, né, como foi para você ter essas mudanças no dia a dia? É tudo muito radical, né, mexe na estrutura mesmo, né, mas foi muito real, como eu falei, foi acontecendo e vem acontecendo, né, algumas coisas vão acontecendo de forma processual, outras Deus arrancou na raiz. Né? Eu costumo dizer isso para os meninos lá. Algumas coisas referentes a vício, a roleza, coisas que infelizmente a gente conheceu, parece que fechou-se uma porta, assim, e o que é isso? Se tornou um ambiente estranho. Outras coisas, elas vêm mudando de glória em glória, de dia em dia, Deus vem trabalhando e tal, mas adaptar sem um controle da intensidade foi a parte mais difícil, porque, cara, eu recebi uma boa notícia e eu não sei quanto vai custar compartilhar ela, mas não sei se vai custar emprego, não sei se vai custar família, mas eu tô disposto. Eu tive uma boa notícia e essa boa notícia mexeu com algo dentro de mim, que eu sei que a religião não poderia fazer, homens não poderiam fazer, e eu preciso compartilhar isso. Ah, mas aqui não é lugar, tudo bem. Então,
eu compartilho primeiro e depois eu arco com as consequências, né? Mas eu acreditava, eu ouvia muitas pessoas dizerem que isso era por conta do tal primeiro amor, que dura 6 meses. Uhum. Aí Tem passou data de 6 meses, validade, tem data né? de validade, né? Vai passar. Dura 1 ano. Deixa dar 2 anos pra você ver se o Léo vai estar aí. Não, 2 anos e meio. Quando chega nos 3 anos, aqueles que falaram começam a procurar. Né? Então, também digo para os caras lá, aqueles que estão dizendo vai parar, dentro deles está dizendo, pelo amor de Deus, não para. Por favor, não para, porque nós não temos referências. Nós perdemos as referências. E hoje, se falar de referência, é uma coisa... Há uma catástrofe acontecendo no meio cristão, principalmente na nossa nação, né? Onde a gente olha e... Cadê? Tipo assim, aonde você vai? Eu vou lá ali, tá, mas é perto da onde? Não sei. Qual que é o ponto de referência? Eu não sei, né? E esses que diziam vai parar é aqueles que paravam na porta de casa, cara, vamos conversar. Você não se importa de eu estar fumando um cigarro de maconha? Não importa não, fica tranquilo, vamos conversar. Por conta desses detalhes, não vai parar. Vai parar, não vai parar, vai parar. E eu ouvi uma vez o Tonhão, né, que vocês devem conhecer, o pastor Santo César, dizendo que não existe segundo, terceiro ou quarto amor. Se tá fora do primeiro amor, tá fora do amor. Se apagou o primeiro amor, apagou o amor, porque não há outro. E eu acho profundo isso, né? Sim, muito. Então nós temos as lutas, temos as questões que tentam esfriar, mas aí acontece um convite como esse, acontece uma oportunidade como a de ontem, acontece algo no caminho do trabalho, né? Como nós falamos, é no ordinário. A passagem que diz a respeito da conversão de Saulo, a parte que mais me chama a atenção não é o homem poderoso como Saulo se converter, mas é um homem que a Bíblia cita só 2 vezes, chamado Ananias. Ouvir a voz de Deus em um momento fazendo sei lá o quê. A Bíblia não fala que ele estava orando, que ele estava fazendo algo rotineiro, e ele ouve uma voz. Ananias, vai lá. Eu encontrei um homem. Mas, senhor... Senhor, alguém já contou para o senhor quem é esse homem? É esse mesmo? O senhor não errou? Vai que, né? Ananias, é ele. Eu escolhi ele e importa que ele agora saiba o que é sofrer pelo meu nome, vai lá. Ele tá cego, tá confuso, tá sem comer. E aí Ananias vai, ora, libera a visão, alimenta e libera um destino, né? Batiza e vai. E aí alguém me disse ontem, de uma rua chamada direita, o evangelho alcançou o mundo, né? Da época e alcançou os nossos... Alcançou a gente, né? Porque tudo começa ali, né? Em vários aspectos. Então, viver essa realidade agora de, poxa, vamos conversar com o Léo. Eu estava no rap ainda, continuei por um período na carreira. Até o pastor falou, cara, eu não vou mandar você para nada. Eu não vou mexer nessa obra. Eu não posso. O que Deus tem com você é muito particular. Então, assim, se Deus te mandar parar, você para. Se Deus não mandar você parar, você continua. Eu falei, caramba, que igreja liberal, né? Achando eu, né, que daria para viver as 2, mas não dava mais. Fui fazer um show pela prefeitura, inclusive, pela Fundação FEAC. A gente tinha algumas parcerias. E na hora de montar o repertório, já não cabia mais algumas. Mas peraí, por que não cabe? É meu trabalho, não tem nada a ver, não cabe. O coração já não comunicava, já não conectava mais, né? E aí foi o processo de construção, né? De adaptar, de ver as coisas acontecendo, né? De olhar para um bairro que eu cresci, que um dia foi considerado um dos piores bairros da cidade, um dos mais perigosos da cidade. Olhar para esse bairro sem perceber, de forma inocente, de forma tipo, não sei nem o que eu estou fazendo. Olhar e falar, esse lugar vai ser transformado. Amém. Esse lugar vai ser avivado. Mas o que é avivamento? Não sei. Assim como eu não sabia o que era batismo. E fui batizado. Eu perguntava pra Bruna assim, Ju, no dia do acampamento. Aquelas pessoas estão indo lá se batizar. O que é batismo? Depois a gente conversa. Ela falava, mas eu sinto que eu devo ir. Você não pode ir. E olha que ela era da igreja. Ela se desviou quando a gente se conheceu. Você não pode. Eu falei, mas eu estou sentindo aqui dentro. Mas você não pode. Por que eu não posso? Aí ela listou uma relação de vários pecados, né? Porque você faz isso. Eu, tá bom, já entendi, eu não posso. Sair de cena. Eu sei que tem mais, né? Eu sei que essa lista é só resumida. É o resumo. E aí eu lembro que eu sentei do lado de uma caixa de som assim, cara, e tô ali olhando aquela galera descer as águas e algo dentro de mim movendo. E eu não sabia o que era. Aí veio meu irmão do outro lado da chácara, parou de frente de mim e falou assim, qual que é seu medo? Aí eu falei, eu sou sujeito homem, não tenho medo de nada. Jeitão, né? Ele, não tem? Então deixa eu te falar uma coisa.
A preocupação é que você bebe, fuma, listou a mesma lista que ela tinha acabado de falar. Eu falei, não, nada a ver isso aí. Ele falou, Léo, você precisa entender que aquelas pessoas que estão indo ali, elas foram preparadas para o batismo. Mas existem outras, que é o próprio Deus que está chamando, cara, de forma muito pontual. Você não vai conseguir parar nenhuma dessas coisas por conta própria. Se você sentir no seu coração, cara, eu assumo o compromisso, a responsabilidade de te batizar mesmo sem o preparo. Porque você não está aqui à toa. Deus tem algo que é muito pessoal com você. Não, beleza, mas eu não posso. A Bruna disse que eu não posso. E aí ele foi pra lá. Aí no último a pessoa descer pra batizar, soltaram uma música na caixa de som que eu tava sentado ao lado. E a música dizia, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Eu só dei o tempo da Bruna piscar. A hora que ela piscou, eu já tava dentro da água, cara. Fui correndo lá, falei pro cara, eu quero. Eu não sei o que é, mas eu quero. Eu não sei pra que serve, eu não sei o que é, mas eu quero. E foi. Eu cheguei em casa, minha sogra falava assim... Você não podia ter feito isso, você não podia... Mas por que você não podia? Sua vida, olha a sua vida. Eu falei, mas não é bom? Eu não sei se é bom. Porque agora aumenta a luta. Eu falei, mas que luta? Do que vocês estão falando? O que isso gera? Não foi só um mergulho. O que está acontecendo? Ela, Léo, você não... Meu Deus, se você não permanecer... Aí aquela coisa toda, né? Mas sim, era algo de Deus mesmo, porque... Exatamente. Tanto que eu não tenho nem foto do meu batismo. A igreja, de alguma forma, perdeu os arquivos. Eu não tenho nem foto, eu não sei, não lembro, assim. Não tem imagem pra me fazer lembrar, né? Sim. Mas ficou registrado no coração. Isso que você tava falando, tava lembrando de um rapaz uma vez que, na conversão e no processo de discipulado e tal, ele... Lembra até hoje que ele tava assim, mas eu gostava muito de fazer isso aqui e tal. Eu tô com dificuldade de parar, não sei o que e tal. E a gente conversando com ele, lendo a palavra, daí falou assim, cara, oração, jejum, vamos fazer a listinha básica, né? Ler a Bíblia, vamos lá, vamos caminhar junto, tranquilo. Semana seguinte, eu falei assim, cara, não dá mais, não vou, não consigo fazer mais. Eu falei, o que foi? E ele usou um termo assim que eu nunca vou esquecer, ele falou assim, é como se eu tivesse estragado pra aquilo que eu tanto gostava de fazer. Meu Deus. Eu tô estragado, eu não consigo ter mais as mesmas experiências, as mesmas vontades, sabe? Eu tô estragado aqui. E agora, o que eu buscava naquilo, agora eu tô fazendo... Eu oro e passo a vontade. Eu falei, e aí depois da oração? Deu com mais vontade de orar. Falei, e o que mais? Eu tô descobrindo uma história da Bíblia lá, que eu nunca ouvi falar, eu tô curioso, quero saber mais. Falei, e esses meus passos, né, do discipulado, de estar conhecendo a Cristo Jesus, estar sendo transformado, e acredito que pela primeira vez em vida a pessoa se deparar com o que de fato é real, o que de fato importa, o que de fato tem sentido na vida, né? E o discipulado é muito importante. Sim. Né? É onde a gente aprende, é o nosso quintal, né? A nossa igreja local. E eu não estou falando nesse momento só, tipo assim, oportunidade de ir lá pregar. Não, arrumar a cadeira, de tirar o lixo. Partir o pão, né? Partir o pão. E como foi para você também esse processo de... Teve a conversão, teve o batismo, e depois disso, né? O discipulado, o acompanhamento, como é que foi? A gente foi muito assistido pela igreja local. Faz toda a diferença. Não, pelo amor de Deus. Né? Tanto que eu falo pra galera, esse lance de alcançar os de fora tá na veia. Mas não mexe no nosso QG, não mexe no nosso... Porque assim, né? É tanto amor pelos perdidos que às vezes a gente tem dificuldade de amar os achados, né? Eles mandam amar os dois, né? Então, às vezes parece que a gente ama tantos perdidos que a gente quer que eles continuem perdidos, porque se ele for achado, a gente tem dificuldade de amar. Então, e o perdido é mais fácil de amar, às vezes, mais né, fácil, mano? porque você não convive, né? Não convive, não conhece a gente. Não conhece, você só tá vendo o que a pessoa tá fazendo ali, mas não tem contato, não conhece as suas fraquezas. Agora o achado te conhece, né? O achado tá junto, o achado, aquele que tá na mesa conhece o seu coração, né? E aí a gente foi muito acompanhado. O pastor César, que é o nosso pastor, ele foi muito presente, assim, pontual em vários aspectos, né? Confrontou muito o meu casamento, né? Porque eu me converti, fui para esse acampamento em julho, a Manu nasceu em setembro, em dezembro eu me casei. Mas a gente já estava junto, já morava junto. Ele falou, Léo, eu sei que há esse desejo no seu coração de consertar isso, mas assim, não se desespere, né? A sua decisão já está tomada. E Deus vê a motivação, a decisão. Então, se você quiser esperar um pouco mais para ajustar isso, fica tranquilo, ninguém vai te pressionar isso, não. Ele, não, pastor, amém. Mas eu sinto essa necessidade, nem que seja só no cartório.
né? Eu quero fechar essa brecha. Já conversei com a Bruna, mesmo com tudo que a gente passou, que ela passou comigo, ela diz me escolher para continuar junto, e eu quero estar com ela, cara, e é isso. Eu quero resolver isso daí, eu creio que vai destravar para outras coisas, né? E aí aconteceu. E era muito comum, né? Sempre foi muito intenso. O controle, como eu falei, da intensidade começa agora, de um ano para cá. Uhum. Então sempre foi numa intensidade de, às vezes, até adoecer, por não ponderar algumas coisas, né? Mas não me arrependo. Sim, Tudo foi muito legítimo. Mas assim, de um tempo para cá, Deus tem permitido equilibrar um pouco mais, né? De contemplar outros trabalhando dentro da mesma obra, né? E aí o discipulado que eu vivi ali, que é hoje o que eu repasso para os caras, é o andar junto. É o estar junto, é o comer sal junto, né? Cara, vamos tomar um caldo de cana ali, vamos tomar um açaí. E aí na mesa, cara, eu nunca fui muito bom de falar de futebol, hoje muito menos. Outros assuntos a gente sempre entra, mas de repente sempre faz uma volta e cai no lugar de vida na vida, olho no olho, cara, como que você tá? O cara tem dificuldade de dividir as lutas, então eu divido as minhas, né? Para criar esse ambiente que eu recebi isso, né? O meu pastor sempre compartilhou, sempre pôs na mesa as lutas dele, as limitações, as fraquezas, os pecados, as fragilidades. Você fala, pô, mas um pastor não deveria fazer isso. Não com qualquer um, obviamente. Você não vai... Não há nenhum pastor, né? Qualquer um não deve abrir o coração com qualquer pessoa, mas... Poxa, ele me ensinou dessa forma e hoje a gente tem replicado. Transformado a admiração, né? Porque hoje o bairro tem esse lance da admiração e o crente gosta, né? De ser admirado, né? Pô, o cara não era nada, hoje não tinha uma família, hoje tem, não tinha uma casa, hoje tem, não tinha um carro, hoje tem. E aí pegar toda essa admiração e tornar ela em identificação. Então tem um cara na esquina de casa lá, dono do bar, que toda vez que eu passo lá, ele tá independente se eu tô com gente no carro, se eu tô de a pé, eu paro pra ir até ele e abraçá-lo. E toda vez ele se constrange. Pô, não, hoje não, né? Pô, eu tô bebendo de novo. Não, cara, não tô nem aí com a sua bebida. Não vem abraçar a bebida, eu vim abraçar você. Eu vim te dizer de novo o quanto eu te amo. E o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua, né? Por conta desse discipulado prático, desse andar junto, dessa vida rotineira, que às vezes é chata, porque a gente não entende o propósito, mas na vida rotineira Deus está ali, né? Nos mínimos detalhes, se manifestando, trabalhando na vida das pessoas, curando, libertando, e aí as notícias vão chegando, né? Então foi esse processo de estar junto, andar junto, estar em tudo. Léo, vai ter uma vigília, tô. Léo, vai ter uma reunião, tô. Léo, você não quer orar para terminar? Quero. Tem um testemunho? Tenho. Tipo assim, eu tô aqui, gente. Tô aqui para servir, eu quero estar com vocês. Pastor, o que você está fazendo na igreja? Quero lavar um banheiro. Não, Léo, não precisa. Não, mas eu quero. Não, mas não precisa. Fica de boa, fica em paz. Pastor, tá acontecendo tal coisa. Pastor, o cara veio vender água na porta de casa. Falei Jesus para ele. Pastor, o cara chorou. Pastor, foi muito assim, desde o comecinho, né? E foi crucial ter alguém junto. Ter alguém que eu, na madrugada, eu podia ligar. Cara, eu não tô bem. Eu lembro uma vez eu indo pro trabalho, eu achei uma nota de R$20 na rua, na calçada, amassada. E para pegar essa nota eu liguei pro meu pastor perguntando se eu podia. Pô, mano, eu vivi 23 anos no mundão, velho. Sim. Eu conheci o movimento, cara. Eu conheci o instinto de malandragem que o mundo ensina de, pô, não, tranquilo, isso aí eu desenrolo. Pô, agora olhar uma nota de R$20 e perguntar se eu posso pegar. Sentir, né? Falei, não, mas esse dinheiro não é meu. Pastor, eu posso pegar? Aí ele brincou, ele falou, Leozão, se tiver difícil pra você, pega e traz aqui pra mim. Fique em paz, queridão. Tem alguém aí perto que você pode perguntar se é de alguém? Não tem, pastor. Fica de boa, Leozão. Agora, se você não quiser pegar também, fique em paz. Não deixe seu coração travar nisso, não. Aí eu comecei a perceber, falei, gente, o que tá acontecendo comigo? Eu não quero perder isso aqui, não. Como que eu faço, pastor, pra não perder isso aqui? Isso aqui não vai parar? Porque falam que 6 meses isso para. Falam que Léo... E muita gente fala isso, né? Muita não gente. é tipo só pontual, não. Muita gente. Inclusive os que pararam, né? Eles falam isso. Então, foi tudo isso. Essa intensidade. E o Papo Reto, mano? Conta pra gente. Nossa. Como Aí que é mais esse um trabalho? episódio. Que ontem, né, fez 5 anos, né, de Ministério de Trabalho, Ontem no dia da gravação, né? dia da gravação. Depois a gente põe aqui a data. Depois a gente explica. Hoje o Papo Reto nasceu com a necessidade de alcançar um amigo de infância. Nossa. O Core, um barbeiro, um amigo de infância.
Eu sempre cortei cabelo com ele. Na época do rap ele era meu patrocinador. Então ele cortava meu cabelo, eu divulgava ele. Mas nós éramos amigos, né? Sempre fomos. E eu lembro que eu me converti e a gente não tinha muito acesso mais. Aí teve uma época que ele trabalhou com a barbearia dentro de uma tabacaria no bairro. E eu fui comprar um tênis nessa tabacaria com outro amigo. E na hora que eu fui comprar, o irmão desse amigo tava de saidinha. E conversando com esse amigo, o cara foi tocado. E aí a gente começou a ministrar ali. E esse amigo falou, cara, o que é isso? O que vocês estão vivendo e tal? Eu falei, cara, vamos fazer um culto aqui. Ele, mas aqui é uma tabacaria. Eu falei, não tem problema, eu converso com o meu pastor, ele vai liberar. A gente faz uma célula aqui. Inclusive o Core tá aí, quem sabe ele não vem. Não, vamos fazer. Aí começamos um projeto chamado Nossa Célula. A gente reunia dentro da tabacaria. Fizemos churrasco lá, foi um tempo muito legal. Mas o Core terminava os cortes, vou tomar um banho e já volto. Não voltava. Aí ele mudou a barbearia para um outro lugar. Esse rapaz da tabacaria se converteu, fechou a tabacaria, começou a caminhar com a gente um tempo. Hoje ele é do Bola de Neve, a família dele toda tá lá. Tem sido uma bênção. Tem reunião na casa dele, dos pequenos grupos e tal. E eu continuei cortando o cabelo com o Core. E eu ia cortar o cabelo com ele, toda vez ele falava mal de algum crente do bairro. Ele, olha isso aqui, pegar o celular, olha, esse cara aqui é crente, isso aqui se posta na rede social. E eu não reagia. Falava, é triste, Core, é triste. Mas um dia eu fui cortar, eu tava meio de saco cheio. Aquele dia. E ele falou, e eu falei, mano, sabe o que acontece, cara? Você é muito bom pra falar mal dos outros. Só que você tá falando mal dele, você tá falando mal de mim também, porque se ele tá em Cristo, eu também tô, se ele tá na igreja, eu também... mas não é a mesma igreja. Eu falei, denominacional não, mas nós estamos no mesmo corpo. Ele, mas tem uma diferença, o seu testemunho a gente respeita. Eu falei, se vocês respeitam tanto, por que você não abre seu salão pra gente fazer um culto? Já. Aí pelo espelho, ele desligou a maquininha, e ele tem um jeitão assim, bem forgadão, né? Ele é embaçado, aquele cara. Ele olhou pra mim, você tem coragem? Vixe. Eu até testemunhei isso ontem lá. Aí eu falei, quem bate primeiro ganha. Ele deu a primeira. Eu olhei pra ele e falei, eu que te pergunto, você tem coragem? Porque vai bagunçar a sua vida. Ele demorou. O que eu tenho que fazer? Eu falei, só abrir o salão e estar aqui. Só, não precisa falar nada, não precisa, só estar aqui, beleza. Só que eu não tinha um plano. Eu lancei a isca, mas não tinha com que pescar. Várias. Aí eu saí de lá e liguei pro pastor, arrumei um problema bom pra nós aqui, cara. Uma barbearia abriu as portas. Lembra que lá atrás você falou de um negócio de papo reto que você queria fazer? O que era isso aí, pastor? Era alguma coisa na igreja? Ele era. Falei, se a gente fizer lá? Ele, Léo... Na barbearia? Na barbearia? Vamos. Eu vou te ajudar a montar 10 cultos. 10 encontros. Cada culto você vai falar de um tema. Temas básicos. Quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, o que é o pecado, o que é a salvação. Terminando no que é a igreja. 10 cultos, Léo. Se o cara se converter, amém. Se não, acabou. Pode ser? Eu, não, pastor, tranquilo. 10 cultos, de boa. Pode ser, fechou. Vamos lá. Fizemos o primeiro culto. Lembro que a gente estava pregando no primeiro culto. Pararam 2 caras na frente, indo em direção a um ponto de tráfego. Eles olharam para dentro, e ali era um lugar muito badalado, né? A galera se reunia ali. Inclusive o Vitão, que se batizou, trabalhava com o estúdio de tatuagem lá junto. Era um negócio ali, era... Nossa, tanto que o pastor olhava pro Core e falava, esse cara é do Corre? É por causa do Core, corre. O pastor, não é, mas ele é complicado, viu? E aí os caras pararam na porta, e aí? Eu falei, e aí, beleza? Entra aí. Tá tendo uma festa. O cara falou, festa? Eu falei, pode entrar. Vocês são bem-vindos aqui. Os caras tudo sujo, de rua. Entraram. A hora que eles entraram, ninguém falou nada. Um deles caiu de joelho no chão e começou a chorar. Aí o outro olhou assim, assustado. Eu falei, por que seu amigo tá chorando? Ele, eu não sei. Eu falei, irmão, por que você tá chorando? Ele, porque ele tá aqui. Ele quem? O Core? Ele, não, Jesus tá aqui. Aí o outro começou a chorar também. Aí eu olhava pro Core assim, retraído, assustado num canto. Eu falei, irmão, mas vocês não falaram que era uma festa? Eu falei, a festa da graça. Vocês são bem-vindos aqui, ele tá aqui, tá, o primeiro culto. No segundo culto, uma moça pediu um Uber, o Uber cancelou, ela parou na porta da barbearia. E na hora que ela parou na porta da barbearia, tava tocando um louvor que lembrava a conversão dela e ela tava desviada. A moça pediu pra entrar, e o Core olhando. No terceiro culto, a hora que fez o apelo, ele entregou a vida dele pra Jesus. No terceiro, sabendo, tem mais 7 encontros, ganhamos o Core. No 5º encontro, mais ou menos, ele me chamou, passa em casa que eu preciso falar com você urgente. Falei, o que foi, Core? Parei lá pra conversar com ele. Ele, mano, tá legal demais o papo reto, mas eu queria saber, como que eu faço pra ser parte da família? Falei, qual família? Ah, desse negócio de igreja, cara.
Eu quero estar com vocês, eu quero estar junto. E deixa eu te falar, mano. Sabe meu filho? O que tem seu filho? Então, ele nasceu com um probleminha no pé. Ele vai ter que ficar com uma botinha por, acho que 7 anos, até 7 anos. Né? O pezinho dele é totalmente torto, ele não vai andar e tal. E Deus fazendo, Deus fazendo. Ah, hoje o menino tem 5 anos. Escala até as montanhas, não tem mais nada. Nem usa mais a botinha. Deus fez um milagre na vida, curou o filho. E foi através da cura do filho, pela oração da esposa, que ele começou a se render. E aí ele veio, começou a caminhar, começou a frequentar os cultos. Lembro um dia a gente pintando a igreja para devolver o antigo prédio, ele chegou lá de Uber para ajudar. Falei, peraí, gente, sempre pegando os detalhes, né? Pô, tem gente da igreja que não tá aqui. O cara não é nem da igreja, veio de Uber. Deus tá mexendo com esse cara. E aí caminhou um tempo com a gente, foi para o acampamento, firmou, batizamos ele nas águas, começamos o discipulado com ele. Hoje ele é um profeta de ofício na casa. É um cara de um campo de visão assim que a gente se assusta. Ó, eu tava orando aqui, Deus me mostrou isso, e isso faz sentido. Cara, é o que eu tô vivendo. Ele é esse cara. E aí hoje ele é o pilar do Papo Reto, né? Então a gente saiu da barbearia dele, hoje nós estamos em uma outra barbearia. Todo último do mês a gente faz itinerante. O itinerante normalmente é dentro de bares, adegas. Deus está fazendo um rebuliço na Vila Costa e Silva. Ontem, contando hoje do dia da gravação, foi a confraternização de 5 anos. Pegamos um espaço de eventos lá do bairro. E é legal porque junta várias pessoas. Tem um pastor da Assembleia que está lá com a gente. Tem a galera da Missionária Unida que está lá com a gente. A galera nossa está junto ali. E nós temos visto Deus fazer coisas extraordinárias, cara, extraordinárias, através de uma visão, que é juntar a galera dentro de um lugar e falar de forma simples, reta, acessível acerca de um Jesus. É um papo reto, é literal. É só para homens, por enquanto, o encontro. O último do mês é aberto a todos, mas toda quarta é só para homens. As meninas já estão se mobilizando, vai começar o Fala Sério, também no bairro, dentro de um salão, para alcançar as mulheres, para fazer com as mulheres. E assim, tem dia que nós estamos lá em 10, tem dia que nós estamos em 60, como foi ontem. Tem dias que é só a gente, né? Porém está sendo fundamentado dentro de uma visão. Deus tem despertado o ministério, chamado. Então o Core que foi alcançado hoje é o que alcança outras pessoas. O Core que foi batizado ontem estava na piscina batizando o nosso amigo Vitão. Então tem sido poderoso, né? E simples, tudo muito simples, tudo muito... um Jesus presente, um Jesus que é glorioso, sim, que é majestoso, sim, que tem coisas profundas para nós, sim. Um evangelho, sim, que se você cavar, se você for no hebraico, no aramaico, no grego, cara, vai ser poderoso, mas por hora. Só isso aqui que vai ser suficiente para transformar a sua vida, como foi comigo, né? Então, o Papo Reto hoje é um braço da igreja local, estendeu já para a Vila União. Então, hoje nós temos através de uma outra igreja, na casa do pai, pastor Pablo, Papo Reto lá na Vila União. Estamos conversando sobre a extensão para Pauline, o pastor Tiago da Família da Fé. E assim, a gente vai e faz o primeiro com a galera e é só a visão, não é? O pessoal falou, Léo, vamos trazer para cá, vamos. E aí a igreja local cuida, né? Que essa é a ideia. E isso que é legal, né? Unir pessoas, de diferentes denominações, não tem placa, é o corpo de Cristo se unindo para servir junto, para alcançar pessoas, né? Que é Deus que alcança. Isso é muito, muito tremendo, assim. E eu achei muito, muito lindo, assim, da parte de Deus, muito estratégico, porque você vê esses ambientes, né? Barbearia, o salão, né? Tabacaria. Já são lugares onde já rola muito papo, assim, né? De todas as esferas, de todas as formas, né? E alcançar esse lugar, né? Para trazer o evangelho, assim, de uma forma muito acessível, é muito... muito estratégico mesmo, né? É uma ponte de diálogo, né, com a comunidade, assim, incrível, né, mano? E desde o começo, assim, que a gente sempre acompanhou e viu, assim, como Deus se manifestando, né, mano? Que é os testemunhos que você estava falando, assim, no simples, no evangelho puro e simples, no evangelho de ler a Bíblia mesmo e tudo isso fazer de fato sentido, né? De fato pregar o seu evangelho e falar assim, olha, o que a gente está fazendo é isso, a gente vai abrir os nossos lábios, a gente vai cantar, a gente vai... Mas é Deus que vai fazer o Uber cancelar e a moça aparecer na porta e a música que está sendo tocada... Ah, mas é só para homens, e a moça tá lá, e ela foi alcançada. Isso, assim, é isso, não né? dá para limitar, né?
essa grandiosidade do evangelho, né? O evangelho é libertário nesse sentido real, né? De nos libertar das amarras do tipo, não, mas como que a gente vai fazer? Vamos fazer um brainstorm aqui, vamos ver que local que vai ser mais prático para a comunidade. Cara, e muitas vezes é o local mais inusitado, né? O que a gente velho da igreja ia falar assim, não, na tabacaria não. Como assim? Cara, eu me lembro até hoje, assim, eu fiz evangelismos em muitos bares nos anos 90, 2000, com tribos urbanas, com punks góticos. Eu nunca vou esquecer quando eu cheguei pra minha mãe. Falei assim, mãe, então, a gente vai fazer um evento evangelístico, tal, tem a banda, tal, não sei o quê, mas é em tal lugar, tá? Eu nunca vou esquecer que minha mãe olhou e falou assim, tá, você vai lá, seu crente, que você é aqui. Esse é um ponto. Mas só vou te dar 2 dicas, filho. Ela falou, toma cuidado com... Não toma... Porque eu era muito ingênuo, né? Não toma nada que te dão, tal. Assim, quando você for... Eu sei que você toma muito refrigerante Guaraná. Então, assim, toma na latinha. Porque se você colocar no copo, até você explicar que... Tipo assim, minha mãe fez piada até, no sentido de, tipo, olha, vocês vão lá. E é muito engraçado isso, porque eu lembro que a gente ia lá, falava... E é o que você falou, assim... É nas conversas do momento, daquela hora de... E Deus vai falando palavras que a gente nem percebe que tá... a gente tá falando alguma coisa que veio na cabeça, e a pessoa falando... Nossa, mas olha como isso... Porque é Deus que tá falando. É isso. Cara, é libertário isso, no sentido... A gente vai pregar o evangelho e Deus vai falar, Deus vai se manifestar. Deus vai colocar as palavras dele nos nossos lábios e é isso, né, mano? E ao mesmo e daí faz sentido, como você falou no começo, do tipo, e daí acelera, daí é 200 por hora, a gente faz isso tudo. E de uns tempos pra cá, que esse é um ponto que eu queria comentar, ter esse diferente tempo em Deus. Tipo, não, agora eu tô reduzindo um pouco, né? Agora a gente vai vendo, né, o trabalho já estabelecido e os locais sendo distribuídos. Tá, mas agora é outra velocidade, outro momento. Né? E a gente entender isso, né, mano? A gente não cair em crise ou entrar em crise com os momentos que Deus está colocando no nosso... Porque é fluido, né? Sim. A maturidade precisa ser. Né? Mesmo que mude a velocidade, né? Mas não a profundidade, né? Daquilo que a gente busca em Deus, né? E até também a personalidade, né? A identidade, né? É engraçado isso, né? Tipo, não é um persona. Agora vou ser o pregador, agora vou ser o evangelista, agora vou ser o discipulador. Não é do jeito que a gente é, genuíno, mas ter essa maturidade mesmo, né, de entender os momentos de Deus. E eu tô vendo que já tá indo o tempo, né, Caio? A gente já tá, mas cara, mais uma vez assim, muito obrigado por esse tempo. E uma coisa que a gente aprende muito aqui é que o evangelho, ele é coletivo, né? A gente não tá sozinho. Uhum. Né? Então, assim, não só por causa de câmera, você sabe disso. Sim. Conte sempre com a gente, sempre com as nossas orações, sempre com o nosso apoio. A gente se alegra muito, assim, de ter você como amigo, você como pessoa que né, muito querida, e parente ainda. Então, assim, conte com a gente, assim, de coração. Amém. E a gente se alegra muito. Cara, 5 anos, né, Ju, de um ministério, isso é grandioso demais. Quantas pessoas, né, já foram alcançadas, já foram discipuladas, foram libertas. Cara, a liberdade, né, que Deus traz, né, a transformação de vida é algo assim que... É um preço muito alto, né, mano? Sim, sim. No sábado, a gente fez uma ação na escola e eu vi ali passando pela calçada um pastor Alcides. Ele tem 80 e poucos anos. E foi um dos primeiros pregadores de rua do bairro. O bairro tem 53, ele tem 80 e poucos anos. E aí eu falei para os meninos, olha lá, olha as estações de Deus. A gente tá aqui, a milhão. Tem que correr, tem que ir, tem que voltar, tem que buscar isso. Olha ele. O bairro talvez hoje nem saiba quem ele é. Mas esse chão que a gente tá pisando foi ele que fez. Foi ele que fez. Um legado, né, mano? Os verdadeiros heróis da fé. Sim. São pessoas que a gente toca, que a gente acessa, né? Eu falei, pastor Alcides, vai ter a festa aqui na escola. Ele, Léo, eu não consigo ir não. Mas desde o dia em que eu soube, a minha oração já tem chegado até ao Senhor. Né? Então, um homem que... Deus tem conectado a gente a homens assim, pessoas mais velhas, pessoas mais maduras,
para instruir, para orientar, para direcionar, para corrigir, né? E eu sempre falei isso, mesmo sem entendimento. Os jovens têm esse negócio de correr e tal, né? E acho que um dos problemas, que daria um outro episódio, da igreja local é tentar divorciar as gerações, né? Sim. Tentar, não, agora quem tá, como a gente fala lá fora, né? Quem tá é nós, né? Agora é tudo do nosso jeito, Não, cara, se a gente conseguisse entender a preciosidade das estações, daquilo que você tem, juntando com aquilo que Deus tem me dado, e aí põe tudo isso e entende o que Deus está fazendo, é precioso, né? Então os jovens têm a força, mas os mais velhos têm a visão, né? Tem a direção, tem as marcas, né? Sim. Então a gente tem tentado caminhar com base no entendimento disso, né? De olhar para isso. E da questão do papo reto, eu até separei algo aqui, Claro. que eu sei que o tempo já está indo, mas desse rapaz que foi batizado, que é um tatuador lá no bairro, um cara fenomenal, fantástico. Ele tem sido preparado e ele pediu para ser batizado nessa festa de 5 anos do Papo Reto, né? E na madrugada ele mandou algo que eu até falei no grupo hoje. Isso aqui um dia vai ser publicado em algum livro. Além do livro da vida, né? Que já tá. Ele fala assim: então essa noite, em um cartório celestial, Deus registra um filho, órfão de pai vivo. Acalma e restaura um coração revoltado, traumatizado por falta da presença de um pai. Mas agora o pai presente é o melhor pai que um filho pode ter. Deus. Vitor Capobianco. Então nós temos visto, em meio a tantas coisas, esse ministério da reconciliação se manifestando em lugares improváveis, né? O espírito de adoção mesmo, a paternidade em Deus, pegando uma galera e... Cara, tem muita coisa que não dá pra gente conversar num podcast do que Deus tem feito, assim, em lugares... Fundação Casa, pontos de tráfico, de pessoas que são acolhidas literalmente por o abraço do Pai, pela presença do Pai, que está em nós e que deveria fluir de dentro de nós, né? Então, é um tempo propício. O amor está se esfriando, né? Sim. Quando Jesus fala do amor se esfriar, está relacionado a um vento que está soprando continuamente para tentar apagar uma chama, né? Não é um vento forte, mas ele é um vento constante, né? Então, se a chama está apagando, esse vento constante, ele está ali. Ele não para, né? Que são as coisas que estão acontecendo no nosso tempo, as muitas informações, ideologias, tudo que se levanta, está soprando. E Jesus diz que o antídoto para isso é não permitir o aumento da iniquidade, né? Que um dos originais também fala sobre desprezo da palavra, desprezo da lei. Por se aumentar a iniquidade, o amor vai se esfriar. Então, o antídoto para que o amor não se esfrie é manter a gasolina, que é a palavra, fluindo em nós, a comunhão, a verdadeira comunhão, não estar no culto no domingo à noite. Ali estamos comungando, mas não é dessa comunhão que Jesus fala, né? A ceia do Senhor, que Paulo explica lá em Coríntios 11, só vai ser ceia do Senhor no final, mas primeiro era a ceia dos irmãos, né? O problema estava na ceia dos irmãos. Era no partir do pão literal entre eles, que no final terminava com a hipocrisia de dizer, agora vamos cear o Senhor. Não dá. Uns estão bêbados, outros estão cheios de comida e outros estão com fome. Como que vocês vão cear o Senhor? Então, o propósito está na ceia dos irmãos, né? No estar junto, no partir do pão junto, para depois ceiar o Senhor de forma que ele seja glorificado. Então, que o amor que está se esfriando em quase todos não atinja os nossos corações, né? Porque quase todos de 10 é no mínimo 7, né? É muita coisa, né? Então, que Deus nos ajude a permanecer com o coração aceso e sendo acessível aos homens, vivendo coisas reais. Pô, tive um acidente em casa com meu filho. É real, vida real, irmão. Não, mas eu sou crente, Deus nunca vai permitir isso, fica de boa. Talvez ele até permita, mas você vai ver o que vai acontecer no processo, né? Não é o chegar lá, é o que está acontecendo no caminho. É no percurso que Deus está fazendo coisas extraordinárias. E que Deus seja glorificado em tudo isso. Em tudo isso. Muito bom estar com vocês. Nossa. Valeu, mano. Finalizando também, a gente sempre pede pro convidado fazer um livro que tenha sido muito marcante. E aí, qual é o livro que você trouxe, mano? Eu trouxe o Fogo Santo, do Nick Cruz. Nossa, esse livro, ele tá até remendado com durex aqui. Não sei se vocês já leram esse aqui. Esse aqui é... Esse não. Esse especificamente não. Só aquele... O Nick Cruz... Foge, Nick, foge. Não, então esse aqui pode ficar pra vocês. Depois eu compro outro. Mas tá remendado. Se vocês não se importarem... Tem mais valor ainda. Tem mais valor ainda. Esse livro conta... na verdade, Nick Cruz é o homem que o David Wilkerson, lá em Cruz e o Punhal, ele era líder da gangue dos Mau Maus, né? Sim. E aí David Wilkerson alcança ele para Jesus.
Ele escreve o primeiro livro dele, que é o Foge Nick Foge, que conta as raízes, o porquê que ele tinha tanto ódio, aquela coisa toda. E aí, um pouco mais à frente, já no ministério, ele escreve esse Fogo Santo. Então ele fala de muitas experiências evangelísticas, cultos em estádio, em bairros, favelas, usando rap como ferramenta. E das histórias que ele conta que é muito marcante, eles vão fazer um evento em um estádio e há uma movimentação de bruxaria para que não aconteça o evento. E aí um monte de gente vai para o lugar lá e começam a passar sangue nos lugares para impedir o culto. E eles eram um grupo muito pequeno, e começa a chover, um rebuliço, e eles oram ao Senhor, e todas elas ali, as pessoas que estavam ali, começam a convulsionar, chamam todas as ambulâncias da cidade para levá-los embora, porque achando que era convulsão, mas na verdade era um processo de libertação que eles estavam vivendo e tal. Então assim, um cara... E uma coisa que chama atenção nesse livro é que ele expõe as fraquezas. Ele conta os erros dele como pai, como marido, ele expõe. Pô, aqui deixei minha família, não deveria ter deixado, minha esposa sofreu. Então é muito real. Um livro muito bom. E de todos eu escolhi esse como para esse momento aqui. E aproveitando o momento também, a gente queria te dar o Totem da Paz. Que bênção. A editora é a mesma, hein? A editora é a mesma. O Fabinho já esteve aqui, né? O Fabinho é um querido. O Fabinho é um amado. Cara, esse livro pra mim é muito especial. Muito especial mesmo, porque é um clássico da missão transcultural, mas como ele aborda essa contradição, né? Como o homem em pecado, ele vai fundo nisso que é da natureza da queda, né? De distorcer tudo que é belo, tudo que Deus faz, tanto na amizade quanto nos... Não vou dar muito spoiler. Bem de mal, mal Ou no caso deles até, tipo, ter um grupo, né? Que ao ouvir o evangelho, o que brilha aos olhos não é a cruz e Cristo, mas é Judas. Olha só. O traidor. É esse nível, né, de distorção, né? Então a gente queria presentear. Obrigado, Poxa, que legal. mano. Eu que agradeço. E é isso, mano. A gente tá muito feliz de estar aqui. Queria fazer mais alguns episódios e com certeza virão, né? A gente faz. E, cara, mas que venham mais anos, não apenas de papo reto, mas do ministério que Deus colocou nas suas mãos. Amém. Não esqueça que tudo que a gente faz ou tudo que a gente deixa de fazer, isso não pode ser de forma rasa descrita quem você é. Amém. Isso assim, nunca esqueça disso. Você assim é um filho de Deus muito amado, muito querido. A gente tem muito orgulho, muita alegria de te ver, de estar com você, de ouvir o que Deus faz. Amém. Em nós e através de nós, apesar de nós, né? E que Ele continue sendo glorificado pela sua vida, mano. Amém. Não esqueça que a gente te ama muito. Isso é muito especial pra gente. Os E a gente sempre tá orando. Da avó, né? Meu Deus. Daria um outro episódio. A gente ainda vai fazer um episódio só desse vô, que vocês devem estar curiosos saber, mas falou tanto desse vô. Até o Caio tá curioso, né, Caio? Eu tô muito curioso também, Caio. Eu sei só um pouco, viu, Caio? Eu sou da família. Mas, cara... É muita coisa, né, Léo? E chega aqui, né, cara? Eu ouvi os irmãos falando lá na igreja. Todos que foram falar no microfone falaram algo do vô pelo fato de nós estarmos lá. Contaram coisas do vô, que eu falei, meu Deus. E aí o pastor de lá quer me apresentar para um pastor que caminhou com o vô. Que esse pastor quer me conhecer para contar as histórias do vô. Eu falei, bora. Olha, sim. nossa, chama nós. Vamos armar uma mesa, todo mundo junto. Porque olha, não passou, né? Gravar, fazer áudio, o vô tá no livro. Senhor. Mas ficou verdadeiramente um legado numa igrejinha simples, mas fundamentada, alicerçada e fiel à palavra de Deus. Isso é tremendo demais. E todo mundo que conheceu, né, Léo, pode testificar, né, desse testemunho dele, né? E da avó também, né? Sim. A oração da avó e o impulso de envio do vô, né? O evangelista a ousadia, nato. né? Nossa. Falam umas coisas dele, assim, de evangelismo, de cura, que eu falo, meu Deus. Como tá assim? explicado. Agora faz todo sentido, né? É incrível. Mano. Mais uma vez, muito obrigado, mano. Vamos finalizar, infelizmente. Né? E também, né, a gente quer deixar, se você permitir, as suas redes sociais aqui na descrição. E quem quiser ir conhecer, sabe, o trabalho, abençoar o trabalho, tá junto, né? Fica aqui em Campinas, no bairro Vila Costa Silva, né? E também tem os itinerantes também e tal. E quem te acompanhar vai ver lá, né? Onde vai estar, como vai estar, quando. Acho que é importante ter esse privilégio aí de estar junto, de te conhecer. Amém. É bênção de Deus. Amém. É isso, então. Tamo junto.
Gente, por hoje é só. Que Deus abençoe. Até. Falou, gente. Valeu. Obrigada.